Olá amigos, hoje falaremos sobre um dos mais importantes aspectos do mundo do desenho, sobre proporção. Vejam, proporção basicamente é a percepção do tamanho de um objeto comparado ao tamanho de um outro objeto, tá certo? No caso do desenho do corpo humano, entendam, o desenho do corpo humano, o tamanho do corpo do homem, é mensurado com base no tamanho da cabeça. O tamanho da cabeça é a base, tá certo? Para todas as outras medidas do corpo, tudo bem? Então, traçado um eixo de simetria, nós mensuramos o tamanho da cabeça e reproduzimos esse tamanho ao longo do eixo, tá bom? De modo a posicionar corretamente, tá certo? Todas as outras partes do corpo, certo? Vejam, como um exemplo. O que nem todos sabem é que esse raciocínio não serve apenas para a figura humana idealizada. Ele serve também para figuras humanas cartunescas, assim como essas que vocês veem aqui. Já ouviram falar da proporção ideal? A proporção ideal baseia-se, tá certo? Na medida do homem comum, no tamanho, na estatura do homem comum. A maioria dos homens teria aproximadamente 7,5 cabeças de altura. E essa idealização artística, tá certo? Ela é comumente vista nas esculturas, nas pinturas, nos desenhos animados, nos quadrinhos, tá certo? No caso dos cartoons, não existe uma proporção ideal, não existe um tamanho comum, não existe a relação de 7,5 cabeças, como vemos nos desenhos mais realistas, tá bom? No caso dos cartoons, nós teremos figuras de 1, 2, 3, 4, 5 cabeças e meia de altura, como teremos também figuras um pouco mais altas, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabeças e meia de altura. E isso pode variar de uma maneira sobrecomum. Nós podemos, no universo dos cartoons, ter figuras adultas do tamanho de bebês. Figuras adultas com 2 cabeças de altura, 2 cabeças e meia, 3 cabeças, tá certo? Figuras adultas com tamanho de crianças, tá certo? Seguindo a proporção de anjinhos, tá certo? Nós podemos também ter figuras muito maiores do que uma figura de 7,5 cabeças. Nós podemos, no mundo dos cartoons, ter personagens que têm 9 cabeças, 10 cabeças, 12 cabeças de altura. Isso não é incomum de nenhuma forma, porque o propósito do cartoon é exagerar. Ao tempo que ele simplifica várias formas, várias medidas, o cartoon também exagera. Professor, esses dois outros desenhos aqui também são cartoons? Mais ou menos. Isso aqui é um mangá, que também tem um certo cartunismo. Isso aqui não. Isso aqui é um desenho que tende mais para os comics, tá certo? Para os quadrinhos de super-herói, né? Então ele não entra exatamente nesse grupo, não. Entendido isso, entendido como a proporção ideal se relaciona com os cartoons, ela simplesmente varia de acordo com as intenções estilísticas, humorísticas do autor. Vejamos como isso funciona. Eu vou traçar para vocês, certo? Um personagem cartunesco e vocês verão quão absurda é a relação da medida da cabeça. Tudo bem? Se vocês me acompanharem, estarão agregando valor ao seu repertório. Não basta nutrir-se com as informações que trago para vocês. É importante reproduzir, tá certo, as práticas que eu desenvolvo aqui no canal. Vamos todos começar traçando um círculo, tá bom? Desenhem um círculo mais redondinho que vocês puderem. E aproveitem para fazer, desde já, o seguinte exercício. Peguem uma régua, tá bom? Observem o tamanho do círculo. Levem a régua até o centro dele, tá certo? Deixem a régua orientada verticalmente. E tracem uma reta. Que tamanho tem essa reta? Aqui no meu, eu obtive 3,5 centímetros. Tá certo? Muito bem? Vamos agora alongar essa reta. Coloquem a linha régua com essa linha já traçada. Ampliem a linha. Estendam a linha para baixo. E estabeleçam aqui abaixo uma outra medida semelhante a essa aqui. De 3,5 centímetros. Aqui nós temos um eixo de simetria com um primeiro espaço que abrange o tamanho da cabeça do personagem e um outro que pode sim abranger o corpo inteiro, certo? Percebam,
Isso aqui pode muito bem representar todo o corpo do personagem. Notem. Com um triângulo, certo? E o tamanho aproximado de meia cabeça, eu estabeleço o tronco. Conseguem perceber? Abaixo, com 2 cilindros, eu estabeleço as pernas. Tudo bem. E os pés, professor? Tudo bem, vamos combinar que os pés podem tanto ficar aqui, ó, pequenininhos, dentro desse espaço de 2 cabeças, como podem ser prolongados aqui para baixo, ocupando um espaço de, portanto, um espaço total de 2 cabeças e meia, 2 cabeças e 1/3, tá bom? Bem, para sermos exatos, vamos deixar ele, ó, pequenininhos aqui, certo? 2 arcos na base retas, horizontais, representando aqui os sapatinhos do personagem, para que o personagem tenha 2 cabeças, tá? E os braços, professor, vou me orientar aqui com base no tronco, ó, para fazer o tamanho dos braços. Os braços também estão ocupando essa região aqui, ó, da segunda cabeça, certo? Então, enfim, nós temos aqui o círculo, que vai representar realmente a cabeça, né? Olha só como é que funciona. Aqui, ó, uma grande curva dentro do círculo para representar a fronte do personagem. Uma curva mais acentuada para representar as maçãs do rosto. Eu já determinei que o personagem está contemplando, né? Contemplando o ambiente em semi-perfil. Aqui, ó, com uma elipse eu estabeleço a orelha. Reforço essa curva aqui do círculo, tá certo? Para representar a nuca do personagem. E, ó, com esses 2 triângulos aqui eu represento o quê? Um topete para o personagem. Tudo bem? Ó, eu alongo essa linha aqui, estabeleço aqui uma entrada para o cabelo, mais uma curva. E olha só, pessoal, eu já tenho aqui a estrutura do corpo do personagem. Vocês conseguem observar? Olha só, a partir daqui eu posso já estabelecer os pormenores faciais, ó. Um triângulo para o nariz, com uma linha simples, ó, um arco. Eu faço a boca, um arco menor, ou melhor, perdão, um arco maior aqui para o centro da boca e um menor para a base da boca, né, para o lábio inferior, tá certo? Se eu quiser, com muita simplicidade, com 2 elipses, eu represento os olhos do personagem. 2 elipses simples, 2 ovinhos de codorna, tá bom? E 2 arcos aqui acima, ó, vão estar representando o quê? As sobrancelhas. Eu posso reforçar esses arcos para que o personagem tenha sobrancelhas mais espessas. Posso seguir essa orientação aqui preenchendo com preto. Tá bom? De fato eu posso preencher todo o cabelinho aqui com uma cor mais escura, grafite ou tinta preta para dar um reforço, dar um contraste para o personagem. Certo? Se eu tiver uma cor eu posso preencher aqui a camisa do personagem, ó, com uma cor bem forte, bem viva. E percebam que isso não necessariamente é um bebê. Isso pode ser um homem adulto. De fato, ó, se eu quiser, eu posso reforçar isso aqui colocando um bigode. Percebem como é que funciona? Então, senhores, no cartoon, diferente do desenho mais realista, não existe uma medida ideal para seres humanos de estatura mediana. Não. As medidas de fato podem variar enormemente. Percebem? É isso, obrigado por me assistir até aqui. Se não conhece o nosso trabalho, se inscreve aí no canal para acompanhar outros vídeos como esse. Te encontro em um de nossos próximos vídeos. Até lá!